Botar para gravar, então. Obrigado. Olá, seja bem-vindo ao ciclo de eventos Ética e Direito na Conjuntura. Eu, de imediato, cumprimento o professor José Rodrigo Rodrigues, eu sou o professor André Olivier, nós dois somos professores da Escola de Direito Unicinos, somos professores do programa de pós-graduação em Direito, evento promovido pelo PPG Direito da Unicinos. O evento também conta com o apoio da CAPES e conta também com o apoio Iuris Gênesis, o grupo de pesquisa do professor José Rodrigo Rodrigues. Tá? O ciclo de eventos ele vai funcionar da seguinte maneira. Tá? Hoje nós estamos fazendo o primeiro e a gente espera que a gente possa aqui pela frente ter tantos outros debates. Tá? A ideia desse ciclo, então, que nós intitulamos Ética e Direito na Conjuntura, é irmos fazendo debates sobre a atualidade, debates que envolvam questões jurídicas, debates que envolvam questões éticas e até mesmo políticas. Debates sobre questões que estão na pauta do dia, na atualidade. Tá? Como este é um primeiro debate, eu e o professor José Rodrigo somos os organizadores desse evento, então a gente pensou, para dar o pontapé inicial, nós dois discutirmos algumas questões da atualidade. E nós pensamos num título para este debate, o título A Dignidade é Útil? A Gestão Normativa da Vida e da Morte na Pandemia. Eu confesso aqui para todos os presentes, alunos aqui da pós-graduação e da graduação, sejam todos bem-vindos, agradeço a presença virtual de vocês, mas eu confesso, então, para o público, que eu e o professor José Rodrigo tivemos uma ou outra conversa, muito rapidamente, inclusive, sobre questões que nos afligem, enquanto pesquisadores, sobre ética e sobre direito na pandemia. E a gente disse lá pelas tantas, por que a gente não faz um debate sobre isso? Então, está aqui o debate que a gente está colocando na roda, e ele visa mostrar, principalmente para os alunos da pós-graduação, que é possível nós realizarmos um debate racional, de forma civilizada. Eu digo isso porque no momento atual que nós vivemos no Brasil, parece que existe tudo, menos convergência, menos diálogo e mesmo dissenso colocado de maneira racional. Tá? Então é um pouco isso que eu e o professor José Rodrigo estamos propondo neste ciclo de debates. Tá? Mas vamos para o debate de hoje. A dignidade é útil? A gestão normativa da vida e da morte na pandemia. Eu e o professor José Rodrigo combinamos o seguinte, que eu faria uma fala inicial, talvez até um pouco mais introdutória, mas trazendo alguns desafios que eu encontro na pandemia, alguns desafios, obviamente, acadêmicos, teóricos, de caráter ético e de caráter jurídico e social e político. E, na sequência, o professor José Rodrigo fará também uma fala e, por fim, eu pego a palavra novamente para fazer uma tréplica, que era assim que nós havíamos brincado. Eu acho que tem alguém com o áudio ligado aqui entre os presentes. Eu pelo menos, estou escutando. Isso. Obrigado. Então, assim, vou começar colocando os desafios na roda, depois eu passo a palavra para o José Rodrigo. Tá? A pandemia, ela obviamente nos trouxe uma série de desafios. Tá? E nós estamos, na verdade, vivenciando vários desses desafios. Alguns desses desafios, desses impasses, eles nos provocam a proferir decisões de difícil escolha. Não são tão fáceis as escolhas assim que acabam nos apresentando, principalmente se observarmos, talvez, a esfera médica. Eu ando pensando que esta crise toda, ou não é uma boa palavra, mas o caos todo trazido pela pandemia, ela tem assim como a porta de entrada o hospital, digamos. Tá? Por que eu digo o hospital? Porque é ali que nós vamos começar a verificar um certo engarrafamento dentro da gestão dos pacientes infectados, que de um dia para o outro, isso vem acontecendo no Brasil, assim como já aconteceu em outros países do mundo, o número de infectados vai aumentando, ele precisa acessar o sistema de saúde
e ele daqui a pouco começa a encontrar dificuldades por causa do excesso de pacientes infectados que ali se encontram. Eu não preciso também dizer que nós não estamos dentro de um hospital falando apenas de pacientes infectados pela pandemia. Outros pacientes que, por exemplo, estão curando um câncer, que tiveram uma parada cardíaca ou qualquer outra enfermidade, também estão lá. E a escassez de recursos, ela acaba nos colocando uma série de desafios, tá? Eu disse que o hospital é a porta de entrada e eu ando pensando muito naquele impasse que um médico intensivista passa na UTI, tá? Na verdade, eu ainda poderia dizer assim, o médico intensivista é o problema mais grave no seu sentido, inclusive, moral. Imaginem um médico intensivista que possui um número de leitos limitados, então é por isso que eu disse escassez de recursos, e ele possui um número de pacientes para alocar nesses leitos que são muito maiores do que o número de leitos disponíveis, tá? Qual é a decisão que esse médico vai tomar, né? Quando não há leitos para todo mundo? Ele precisa de algum critério. Antes ainda é do próprio hospital, mas que não é bem antes do hospital, porque é no hospital o gatilho de todo o engarrafamento que surge com a pandemia. A partir do hospital, com os leitos, a mobilização de familiares, de amigos em torno desses pacientes, a própria pauta do isolamento social, né? Porque é uma estratégia para se enfrentar a pandemia, é a questão do isolamento social. Olha, vamos isolar todo mundo e, com isso, o vírus circula de forma muito menor, muito menos intensa. Tá? Mas uma questão que é anterior ao hospital e que nenhum país do mundo conseguiu, de fato, dar conta, é a questão da prevenção. Nós teríamos, sim, uma saída muito melhor, muito mais pragmática e eficiente se, por exemplo, nós conseguíssemos testar todo mundo. Tá? Mas isso não é possível. Nenhum país do mundo tem um número de testes suficientes para a demanda. Né? Eu digo que é antes do hospital, porque a gente começa a vivenciar dentro do hospital e se dá conta que a melhor saída era a prevenção, que a gente não fez e que a gente também não tinha condições de fazer. Tá? No caso dos testes, eu pergunto para vocês, quem deve ser testado? Qual é o critério que nós vamos usar para testar alguém? Tá? Esta pergunta, ela, de certo modo, tem relação com a pergunta que cabe ao médico intensivista quando ele se pergunta: quais dos meus pacientes infectados em estado grave eu vou colocar, internar num leito de UTI? Tá? Repare, ele está se perguntando: qual decisão eu tomo neste momento? Tá? E está, obviamente, se perguntando, como a primeira questão que eu fiz, quais critérios eu vou utilizar para responder este tipo de questionamento. Tá? Eu ainda diria assim, a melhor saída seria a prevenção, a testagem. Não temos, ok. Tá? A outra saída seria, então, ter leitos para todo mundo, ter recursos médicos para todo mundo. Não temos. E ainda tentando um pouco assim, profetizar. Vamos supor que isso é provável que ocorra, em poucos meses a gente tenha o lançamento de uma vacina que consiga imunizar as populações sobre o vírus. Quem irá tomar primeiro essas vacinas? Teremos vacinas para todo mundo? Não tendo vacinas para todo mundo, porque me parece que o desafio vai ser esse. Nós vamos ter a vacina num determinado momento e nós vamos passar mais alguns meses sem ter vacina para todo mundo. Essa é uma briga que, inclusive, pega o presidente dos Estados Unidos, Trump, o próprio Bolsonaro, principalmente o Trump, com a questão da vacinação e não quebrar as patentes de vacinas. Tá? Reparem que em todas essas questões que eu estou colocando aqui para vocês, há como pano de fundo uma questão de justiça, uma questão de igualdade. Quais critérios de equidade nós vamos usar para conseguir resolver estes impasses? Que critério nós vamos usar para resolver o impasse de quais pessoas serão testadas?
quais critérios nós vamos usar para alocar, internar pessoas nos leitos, ou mesmo para a questão da vacina. Tá? Ainda sobre pano de fundo desta questão, eu destaco que nós estamos, na verdade, discutindo o direito à saúde, mais especificamente o direito ao acesso à saúde. Como nós vamos acessar testes, como nós vamos acessar leitos, como nós vamos acessar vacinas, tá? Outros dilemas que podem se apresentar aqui entre saúde pública, saúde privada. Vamos, por exemplo, centralizar toda a logística a partir da saúde pública, isso inclusive com a questão de leitos privados, tá? Então, são questões que acabam sendo apresentadas para nós e nós nos vemos, obviamente, obrigados a refletir, a pensar sobre esse tipo de questão, tá? Observem, então, que esses impasses, eles, na verdade, são provocados ou nos provocam a pensar sobre os princípios da justiça e da equidade. Como, então, decidir pelo paciente que vai ser priorizado, é uma questão de prioridade de recursos, como, então, priorizar, quais critérios se utilizar para priorizar os pacientes. Um primeiro candidato desses critérios, tá, vamos usar uma estratégia utilitária, ou vamos usar uma estratégia utilitarista, com base, digamos assim, no princípio da utilidade. Com base no princípio da utilidade. Esta é uma primeira resposta que nos chega, porque muitas vezes nós estamos pautando este debate por critérios puramente médicos. E nós podemos, obviamente, falar numa utilidade médica. Tá? Os médicos poderão nos dizer, aliás, devem nos dizer, conforme a utilidade médica, como nós podemos escolher ao menos determinados critérios. Tá? Ao menos determinados critérios. Então, por isso que o utilitarismo, pelo menos no momento, ele se apresenta como a questão a ser enfrentada. Né? Utilitariamente falando, ou com base numa noção de custo-benefício, ou ainda, quando se fala em utilidade, né, se nós pegarmos filósofos como Bentham, que vai nos dizer que a utilidade, o critério da utilidade, ele está ligado com o prazer. Isso funciona muito bem com a moralidade, porque as pessoas se pautam, sim, por prazer e por dor, tá? Que é um pouco o que o Bentham nos diz, né? Conceitos, distinções morais como bem e mal, justo e injusto, estão ligados na sua base por uma concepção de busca pelo prazer e evitar a rejeição ao sofrimento. E o papel do médico, num certo sentido, é rejeitar a dor e o sofrimento, obviamente, é tentar curar o paciente, é tentar anestesiá-lo quando ele não está suportando a dor. Então, por isso que eu digo que há uma série de elementos utilitários que nós não podemos deixar de lado para enfrentar o problema. Este prazer, ele, talvez para a filosofia do direito, para a ética, quando nós estamos pensando em justiça, né, este prazer talvez seja melhor entendido como bem-estar. Alguns vão falar em felicidade, mas bem-estar. Né? Inclusive, existe uma série de concepções de estado, do bem-estar social, que também segue uma lógica utilitária. O bem-estar, né, ele poderia ser um critério. Tá? O bem-estar quer dizer a própria saúde da pessoa, no sentido de que nós estamos focando para o hospital. Pelo menos eu estou aqui trazendo a provocação no primeiro momento para o hospital. Tá? Observem que se nós sairmos do hospital, nós podemos inclusive discutir que o próprio isolamento social ele está justificado numa base utilitária. Uma base utilitária que é até curioso. Eu vi uma série de autores que até bem pouco tempo atrás, falando em biopoder, muitas vezes eram contrários a esse tipo de técnica de controle social, como o isolamento. E hoje, paradoxalmente, são, na verdade, até favoráveis e defendem o isolamento. Reparem que o isolamento ele também está estruturado numa noção de utilidade pública. Ele também está estruturado nisso.
Tá? Alguns vão dizer, mas ele afeta a questão da liberdade. Eu diria, este é um falso dilema. E diria que este é um falso dilema porque uma série de pesquisas nos mostram que se nós somente pensarmos na lógica econômica, porque o utilitarismo ele não é apenas restrito a uma lógica econômica, não apenas. Existe um movimento todo do utilitarismo contemporâneo que foca na questão da economia, né? Mas o utilitarismo, ele tenta justificar ou teorizar acerca da sociedade, das instituições que estão na sociedade. E então, nessa lógica utilitária relacionada ao próprio isolamento social, nós podemos daqui a pouco dizer que o isolamento é útil e ele é necessário, inclusive para não quebrar a economia. Porque à medida em que nós temos todo um engarrafamento no sistema provocado a partir do hospital, daqui a pouco a gente não tem um bom funcionamento do transporte público, um bom funcionamento daqui a pouco do posto de saúde, que está, na verdade, vendo se uma criança tem ou não tem uma gripe mais forte ou uma pneumonia, por exemplo. Tá? Ele daqui a pouco está engarrafando o sistema todo. E daqui a pouco o sistema também deixa de produzir. Eu digo assim, ele deixa de produzir no seu sentido muito capitalista, no sentido de que ele deixa de ter a mão do trabalhador produzindo lá o produto. Tá? Agora, alguém vai dizer assim, não, mas a liberdade econômica deve se pautar, o trabalhador deve ir trabalhar. Nós podemos argumentar que uma visão utilitária é pró-isolamento social, porque se o trabalhador for em massa trabalhar, a contaminação será completamente generalizada e nós vamos inviabilizar o próprio sistema de produção do capitalismo. Eu acho que esse é uma outra questão, tá? Que muitas vezes a gente até não debate. Tá? Então, o utilitarismo pautado nas consequências da ação, no bem-estar, tá? Tem um princípio trazido pelo John Stuart Mill, que fala no princípio do dano, tá? De que é justificável, digamos assim, diminuir, interferir na esfera da liberdade apenas quando aquela liberdade provoca danos perante terceiros. Tá? Apenas quando provoca danos perante terceiros. Isso é um dos princípios clássicos do utilitarismo. E aqui eu quero focar que o próprio isolamento, tá? Ele visa justamente a intervenção do Estado para que maiores danos não sejam provocados à sociedade. Tá? Para que maiores danos não sejam provocados à sociedade. Bom, isso é um panorama muito geral acerca do utilitarismo, mas nós podemos, se nós, por exemplo, trouxermos para o acesso à saúde, que era o que eu estava mencionando, se nós trouxermos o acesso à saúde para a questão utilitária. O médico se pauta por questão utilitária? Sim, se pauta por questão utilitária, mas agora o médico poderia daqui a pouco se pautar na entrada de uma UTI, unidade de terapia intensiva, onde apenas pacientes graves que precisam de atendimento emergencial, se somente que critério ele vai usar para escolher o seu paciente? Por exemplo, poderia ele dizer assim, eu vou escolher o mais jovem porque o mais idoso, ele, por ser mais idoso, já viveu a vida, talvez ele já esteja até no final da vida, o mais jovem tem mais chance de sobreviver. Bom, não estou dizendo se podemos ou não, estou trazendo a pergunta aqui para vocês, tá? Estou trazendo a pergunta para vocês. Quer ver um outro... E essa decisão deve ficar a critério de quem? Da discricionariedade do médico? Ou de uma junta médica, por exemplo? Tá? Ou daqui a pouco o médico poderia dizer assim, eu só vou salvar aqueles que tiverem mais chance de sucesso na recuperação. Reparem que nós estamos falando de critérios, e é papel da teoria do direito, discutir esse tipo de critério. Tá? Do contrário, a gente deixa essa questão em aberto e aí todos os critérios e nenhum acabam sendo, na verdade, efetivados. Tá? Eu disse, o médico daqui a pouco se pergunta, mais jovem ou mais velho? Ou daqui a pouco ele diz assim, não dá para ter um critério racional, é por sorteio.
ou por ordem de chegada? É a sorte quem acaba, daqui a pouco, determinando quem entrará numa UTI. Tá? São perguntas, quais os critérios nós devemos adotar? Essa é uma questão que me chamou muito a atenção, essa questão sobre leitos disponíveis em UTI, porque eu fui procurar algum tipo de normatividade sobre essa questão e eu não encontrei. Tá? Eu não encontrei protocolos médicos determinando ou dando diretrizes. Tá? Agora, tem alguma coisa na Itália que se pronunciaram ali quando deu o engarrafamento. Eu tinha visto algo, eu posso estar enganado, mas no estado de Pernambuco, e, para minha surpresa, de ontem para hoje, acho que foi publicado hoje no Diário Oficial da União, tem um protocolo do CREMERS, do Conselho Médico do Rio Grande do Sul. E ali está, então, nós temos um protocolo. Este protocolo, ele apresenta uma série de critérios, ele não apresenta um único critério. Eu acho que esse é um ponto importante na discussão. Nós não temos um único critério, nem vamos ter. Nós precisamos de uma série de critérios. Um desses critérios que eu mencionei para vocês, a utilidade. Mas fiz a ressalva, ou indaguei. A utilidade bruta, vamos dizer assim. Bom, e aí eu trouxe o problema da igualdade. É justo matar daqui a pouco o mais velho em detrimento do mais jovem? Ou nós podemos, por exemplo, daqui a pouco, pensando em título hipotético, fugindo até do exemplo da saúde, podemos daqui a pouco matar um número pequeno de pessoas para salvar um grande número de pessoas, que é o dilema da filósofa Philippa Foot, né? O salvo uma pessoa ou um grupo de pessoas no movimento do trem, o dilema do bonde, tá? Bom, o que devemos fazer? Como devemos agir? Como devemos decidir tecnicamente, inclusive? Tá? Eu sei que escolhas morais são uma coisa e decisões técnicas são outras, mas na ausência de protocolos mais objetivos, eu entendo que essas questões se confundem. Daqui a pouco tem uma cara de dilema moral, mas também tem algo de decisão técnica que até está faltando ali. Gera uma situação nebulosa. Tá? A última etapa aqui do que eu estou falando, o Figueiredo pediu para eu retornar a diferença entre igualdade e equidade. Daqui a pouco eu retorno ali, Figueiredo. Eu trouxe a questão, a estratégia utilitária, ela precisa existir. Bom, não temos dúvida disso, mas ela nos leva a questionar quais são os seus limites. E aqui eu quero dizer para vocês que a utilidade ela deve ser intermediada, ela deve ser mediada por algum critério de igualdade. Igualdade eu estou tratando aqui no sentido amplo, então já para responder o Figueiredo, né? No sentido de que nós precisamos de um acesso igualitário e ao mesmo tempo útil, que também provoque o bem-estar e salve as pessoas. Sim, nós precisamos disso, mas qual critério de igualdade nós vamos usar? Temos um critério, ou daqui a pouco, assim, um dos filósofos que muito bem pontuou essa questão é Kant. Kant é o filósofo da dignidade da pessoa humana, as formulações do imperativo categórico, não tratar a pessoa como meio e sempre como um fim em si mesmo, por exemplo, né? Reparem que Kant está nos propondo uma questão se nós universalizássemos o critério da utilidade. Se nós dissesse assim, lá na boca de uma UTI, eu, por uma razão utilitária, vou salvar o mais jovem. O que aconteceria se todos os médicos daqui a pouco passassem a decidir dessa maneira? É a indagação que o Kant nos propõe, né? Nos provocando muito para uma questão de igualdade, que remete a uma questão de igualdade. Ou tem uma liberdade ali embutida, mas uma liberdade equitativa, digamos assim. Todos possuem uma certa liberdade de acessar o sistema de saúde. Agora, como acessam de maneira igualitária esse sistema de saúde? A morte está aí, nós não temos como negar isso, e não se trata de negar a morte, mas na medida em que se nós temos recursos para evitar a morte, bom, nós não podemos deixar de usá-los. Se esses recursos são limitados,
Nós não podemos deixar de fazer uma discussão sobre escassez e racionamento desses recursos. E da forma mais estratégica possível, alocar ou tornar acessível para as pessoas infectadas, para as pessoas que necessitam desse serviço, do atendimento médico, né? Eu ainda mencionaria, e aí sim eu termino de fato, na questão da igualdade. Figueiredo, essa é para responder o teu questionamento no chat. Justiça é sinônimo de igualdade? Sim. Mas o que é igualdade? Bom, quando eu estou aqui falando ainda em justiça, eu estou pensando na distribuição de recursos, na alocação desses... Estou pensando na justiça distributiva. Por isso que eu mencionei o acesso à saúde. Bom, nós temos que distribuir recursos de maneira igualitária. Alguém poderia dizer assim, e pensa de maneira equivocada ou de muito simplista, nós devemos repartir tudo em parcelas iguais e dar em parcelas exatamente iguais, rigorosamente iguais, absolutamente iguais para todas as pessoas. Tá? Isso é sinônimo de justiça. Olha, isso não é sinônimo de justiça, e se nós analisar pela ótica da sociologia do direito, a gente vê muita distorção social sendo provocado por uma política supostamente igualitária, ou absolutamente igualitária, porque diz respeito a uma igualdade absoluta. De modo que se torna necessário realizar diferenciações na sociedade para justamente, a partir de certa, entre aspas, desigualdades, garantir o acesso de todos ao sistema de saúde, por exemplo. Tá? Eu preciso fazer diferenciações. Este debate está presente, por exemplo, na política de cotas afirmativas, cotas para pessoas com deficiência e por aí vai. Nós estamos aqui discutindo, obviamente, questões que envolvem ética médica. Tá? Questões que envolvem ética médica. O Diego ali está lembrando no site do professor Marco Azevedo, do PPG de Filosofia, que está envolvido na proposta de critérios baseados no cuidado em bioética. Tá? O Diego me atrapalhou aqui com essa mensagem. Brincadeira, Diego. Me atrapalhou porque o professor Marco Antônio, nós só não divulgamos o cartaz ainda, tá? E vocês estão já todos, não só convidados, como convocados. O professor Marco Antônio Oliveira de Azevedo, professor do PPG de Filosofia da Unicinos, médico, ele vai estar na próxima segunda-feira conosco, dia 1º de junho, às 17 horas também, segunda-feira agora, depois do final de semana, e nós vamos estar discutindo ética médica também, tá? E nós vamos estar discutindo ética médica. Muito obrigado pela lembrança, hein, Diego? Mas já está até agendado com o Marco, tá? Então, tu está mais do que convocado, tá, Diego? Valeu pela lembrança. Então, quais são esses critérios de igualdade que nós vamos usar para diferenciar? Eu preciso diferenciar pacientes. Dizer, estes eu atendo, esses não. Isso é uma estratégia, inclusive, semelhante assim, à vacinação. Alguns países combateram uma série de gripes, de outras doenças curáveis, por meio de vacinação estratégica. Não tinham vacina para todo mundo? Sai vacinando os mais novos, ou sai vacinando os mais velhos. Na campanha de vacinação da gripe, no Brasil, a gente faz isso. Vamos começar vacinando os mais velhos. Tá? Bom, é um tipo de critério, obviamente, né, fundado na ciência. Tá? Agora, eu traria uma questão teórica acerca desta questão da diferenciação que nós precisamos trazer. Esta diferenciação que nós precisamos trazer, ressaltar as diferenças, é a questão da equidade, que o Figueiredo estava me provocando ali. Poderia dizer assim, a distinção entre igualdade e equidade. Na igualdade, eu mais ou menos expliquei para vocês. Há uma definição formal de igualdade, todos são iguais perante a lei, ponto. Agora, nós precisamos materializar essa ideia bonita, concretizar a partir de recursos materiais e olhar para o caso concreto, seja por meio de políticas públicas, seja por meio de uma decisão judicial, por exemplo. Eu olho para o caso concreto e eu trago materialidade àquela justiça formal ao caso concreto. Tá? Então, isso seria equidade. Mas a discussão da equidade não se esgota nisso. Eu traria duas questões aqui para provocar. Eu estou até escrevendo sobre isso.
Uma das questões, ela é trazida por John Rawls, numa proposta liberal acerca de liberdades individuais, mas de modo equitativo. Tá? Eu prefiro, daqui a pouco, para o Brasil, eu diria assim, John Rawls é um progressista. Né? Então, uma postura progressista em relação a direitos focados na liberdade, mas equitativa. O John Rawls nos fala na diferença a partir de igualdade de oportunidades. E ele vai nos dizer assim, vamos afastar a própria questão da doença. Tem o Norman Daniels, que estende a teoria de John Rawls para o direito à saúde e essa questão da equidade. E vai nos dizer que lá os bens primários de Rawls dizem respeito também à saúde. Enfim, não vou entrar nessa filigrama agora, mas dizem respeito também ao direito à saúde. O Rawls pressupõe pessoas normais, racionais, deliberando, escolhendo, e elas escolheriam tais princípios da justiça justamente por causa de sua vontade racional, e nesses princípios estaria a igualdade de oportunidades dessas pessoas normais. E o pressuposto é sempre botar as pessoas nessa situação de racionalidade, que é, esqueçam que nós temos a doença. Esqueçam que, caso eu esteja doente com a gripe, eu devo esquecer que eu estou com a doença para pensar os pressupostos da justiça. Enquanto pessoa normal, racional, consciente, que não sabe o seu papel na sociedade e que não sabe se numa pandemia maluca, que nem essa que a gente está vivendo, eu vou ter acesso à saúde e a uma UTI, caso eu precise de uma UTI assim nas próximas 3 horas. Tá? Que critérios eu gostaria de ver incidindo nas decisões que nós vamos tomar? E esses critérios passariam por uma questão de igualdade de oportunidades, nos dias de John Rawls. Outros autores, do Orr, que faz um pouco essa crítica, nos falam em igualdade de recursos ou um igualitarismo justificado pela sorte. Vamos dizer que a coisa é tão aleatória, eu posso ficar gripado de maneira aleatória, que nós precisamos de um padrão de igualdade justamente para enfrentar a sorte, o acaso, a ocasião. Tá? Tem 2 aqui, apenas levantei o grilo, igualdade de oportunidades e uma igualdade mais justificada na sorte, no risco, na aleatoriedade, tá? Que seriam algumas alternativas para trazer diferenciações, trazer equidade ao caso concreto e, com isso, atingir o ideal da igualdade, tá? Já falei demais, botei várias provocações aqui na roda, agora eu deixo a palavra para o meu amigo professor José Rodrigo Rodrigues. Pessoal, boa tarde. Eu acho que você está com o microfone aberto, André. Está dando eco aqui para mim. Me desculpe. Imagina. Bom, pessoal, boa tarde. Então, enfim, eu agradeço o convite do professor André, porque esse evento foi concebido por ele. Eu ajudei um pouco a dar o nome e vou dar todo o apoio que eu puder, porque eu acho que é uma ideia extremamente interessante, né? A gente trazer professores da escola e pessoas fora da escola para discutirem os temas contemporâneos, e isso pode servir, inclusive, de material complementar para as nossas aulas, né? Material didático. Acho que é extremamente interessante produzir esse tipo de conteúdo para os nossos alunos e também para quem mais tiver interesse, mas principalmente para os nossos alunos. Acho que esse é o ponto central. Já vou colocar essa discussão, enfim, no Moodle da turma de ética, para a gente poder também, aliás, para que todos os meus alunos, acho que tem alguns aqui na sala, mas para que todo mundo possa ter acesso. Eu vou falar dessa questão a partir de um ponto de vista um pouquinho diferente, ou de uma abordagem um pouco diferente, que, enfim, tem a ver com a minha posição teórica, filosófica, ligada a essa tradição que se chama de Escola de Frankfurt, ou teoria crítica de inspiração frankfurtiana, que está mais ligada, vamos dizer assim, gravita mais para o lado da ética kantiana numa reformulação comunicativa, né, do que para a posição utilitarista. Mas antes de qualquer coisa, é importante, concordando aí com o professor André, a gente dizer muito claramente que
o utilitarismo não é necessariamente uma defesa do mercado, né? Isso é importante deixar claro. Quem é que disse que o mercado tem que ser o valor absoluto, né? Apenas se ele gerar o máximo de felicidade para o máximo de pessoas. E o que a gente vê nos dias de hoje é o mercado gerando extremas desigualdades para o máximo de pessoas. A gente nunca teve tanta desigualdade, né, e tanta desregulação do mercado, né, com o enfraquecimento dos estados, com o enfraquecimento das políticas públicas em função do financiamento necessário que os estados têm que fazer via mercado financeiro, e o mercado financeiro é transnacional. Então, existe uma situação atual em que é claro que os neoliberais vão dizer, não, a desigualdade só se deve ao fato de ter ainda regras demais, de ter regulação demais, né? Eu até concordaria, por exemplo, se a gente pudesse eliminar as fronteiras nacionais e todo mundo pudesse disputar os empregos nos Estados Unidos sem necessidade de visto, né? E sem nenhuma necessidade de fazer qualquer tipo de adaptação em termos de currículo, né? Se eu, por exemplo, como professor aqui, pudesse procurar um emprego amanhã na Califórnia, que lá tem sol, acho que seria interessante, sem nenhum tipo de problema. Se a concorrência, se a desregulação chegar a esse nível, eu até seria capaz de dar razão para os neoliberais, né, dizendo, olha, então aí pode ser que a concorrência, né, consiga resolver. Mas enquanto a gente tiver fronteira nacional, enquanto a gente tiver dificuldade de movimentação de mão de obra, né, e facilidade de movimentação do capital, fica muito difícil defender radicalmente uma teoria como essa, evidentemente no contexto em que a gente está, no mundo real, né, não no mundo ideal da fantasia, o mercado como está hoje já está gerando níveis de desigualdade alarmantes, o que explica um pouco quer dizer, a atual onda autoritária de pessoas que estão votando em líderes autoritários um pouco para esperar uma solução mágica para os seus problemas, né? Então, esse é o primeiro ponto importante, e inclusive há quem considere que o Karl Marx era utilitarista, né? Existem interpretações do marxismo como utilitarista justamente porque ele favorece uma, né, igualdade entre todos e entre todas, que necessariamente vai se sobrepor ao interesse do indivíduo, né? Existe uma dificuldade de conciliar o utilitarismo com a defesa dos direitos individuais e com a ideia de direito. Isso é uma questão clássica para a discussão utilitarista, né? Justamente porque, veja, se desrespeitar um determinado direito ou se eliminar alguns indivíduos gerar benefício para o todo social, talvez isso possa ser justificável. Então, existe uma dificuldade de se conciliar o utilitarismo com essa defesa, e, claro, tem uma tentativa de salvar o utilitarismo por essa via, que é pela via do utilitarismo de regras. A gente estudou, enfim, no nosso curso, né? Eu não vou explicar para quem é meu aluno aqui, porque já sabe, né, a diferença entre o utilitarismo de ações e o utilitarismo de regras, né? E o utilitarismo de regras vai dizer, bom, se a vida humana e o respeito ao indivíduo, aos indivíduos e o respeito aos direitos gera benefício para todos, então isso tem que ser defendido, né? Então, eu teria uma forma de defender direitos e defender direitos individuais, mas em nome dessa geração de benefícios para a maioria, né? Então, de qualquer maneira, o primeiro ponto, né, vamos diferenciar utilitarismo de defesa de mercado, né? Utilitarismo é, regra geral, essa ideia de que eu tenho que gerar benefícios para o maior máximo de pessoas, aliás, para o máximo de pessoas ao mesmo tempo, né? E o que é bem-estar não se pode... Existem tentativas de definir substancialmente, mas também existem visões que dizem, olha, a gente tem que ver como é que aquelas pessoas se colocam naquele contexto. Tem até tentativas de fazer pesquisa empírica sobre isso, né? De ver, olha, vamos medir aqui o que significa felicidade para esse grupo de pessoas e tentar entender, a partir da visão dessas pessoas, o que seria uma melhor solução daqueles problemas. Tem hoje um setor de pesquisa que chama Economia da Felicidade, que faz só pesquisa empírica
para tentar definir o que é felicidade, o que significa felicidade. Então, o utilitarismo é um campo muito complexo, muito interessante, mas o que me afasta dele, digamos assim, e aí a gente pode discutir isso na sequência, né, é que ele parece nos levar como solução a possibilidade de estabelecer uma espécie de cálculo, um cálculo do que é a felicidade, seja esse cálculo feito pressupondo que o senso comum selecionou as ideias, né, da melhor maneira possível e chegou a uma certa visão do que seja a felicidade, seja fazendo um survey ou fazendo algum tipo de consulta às pessoas para chegar a um senso comum, né? Isso pode induzir uma visão tecnocrática da política e tecnocrática da gestão das coisas públicas ou da gestão enfim, do Estado ou dos centros de poder, né? Enquanto que uma visão, digamos, que foque no indivíduo e na sua capacidade para ser autônomo, de uma certa maneira desloca o olhar e desloca o modo de se lidar com essas questões, dizendo assim, olha, todos os indivíduos têm direito ou são autônomos e, portanto, têm que ser considerados ou têm que se levar em conta a sua vontade ou a sua opinião no processo de formação das normas que regulam as suas vidas, inclusive as normas que vão gerir a escolha em casos trágicos, né, sobre quem é que vai sobreviver no caso de haver ausência de recursos ou escassez de recursos, né? Isso significa que o peso vai estar não na tentativa de construir uma fórmula para se calcular como é que eu posso agir no caso concreto, mas sim criar mecanismos de consulta e de participação constante da sociedade no processo de constituição e de criação desses critérios, né, de construção desses critérios. Então, é uma abordagem, digamos, antitecnocrática e, de uma certa maneira, que relativiza a capacidade, ou uma eventual capacidade de se transformar o raciocínio ético num raciocínio que se aproxime de uma técnica ou de uma técnica de gestão. Então, a gestão tem que ser participativa. É claro que eu posso deliberativamente escolher que, no caso de uma pandemia, eu deva privilegiar os jovens e não os mais velhos, por exemplo. Mas se no fundamento dessa regra estiver a participação da sociedade, se essa regra tiver sido debatida com as pessoas e tiver sido levada em conta a sua vontade, essa regra provavelmente vai ser mais legítima e, mais do que isso, ela vai funcionar melhor, porque as pessoas vão se sentir levadas em conta no processo de constituição ou de criação dessa regra, né? Enquanto que se eu adoto uma visão que pressupõe que eu possa chegar numa espécie de cálculo objetivo a partir de determinados elementos sobre um critério do que seja a gestão, né, seja da vida e da morte, ou seja, de qualquer outra coisa, eu posso me aproximar demais de uma gestão tecnocrática e que acaba afastando as pessoas dos centros de gestão, dos centros de poder, e apresentando essa gestão como se fosse uma espécie de caixa preta, né, que vai sendo gerida ali, né, de maneira completamente autárquica. Eu acho que essa é uma das razões pelas quais, inclusive, a gente tem baixa adesão ao isolamento social em certas regiões, especialmente regiões muito populosas. Em São Paulo, por exemplo, não se conseguiu chegar a 60%. Aqui no Rio Grande do Sul se conseguiu chegar, em certos momentos, a mais de 70%. Mas em São Paulo, não, né? Então, uma das razões, me parece, é que muita gente olha toda essa movimentação como se fosse uma espécie de grande maquinação dos donos do poder, na qual ela não se sente contemplada, ela não se sente levada em conta, ela não se sente parte daquele processo, e, portanto, ela assume uma atitude defensiva e diz, não, eu não vou cumprir isso, porque eu não vou cumprir uma ordem que eu não entendo. Enquanto que o atual ocupante da presidência da República, por mais dificuldade que eu tenha, né, por mais dificuldade que eu tenha com ele, a gente tem que dar a mão à palmatória, que ele criou uma forma de fazer com que as pessoas se sintam parte do processo decisório dele.
através de lives constantes e consulta às pessoas. A gente vai dizer, mas isso é uma coisa, enfim, que na verdade não tem efeito nenhum, as pessoas ficam lá falando, mas veja, para alguém que está isolado, que não participa politicamente, a não ser votando, que não tem acesso aos mecanismos de poder, né? Você está ali, sei lá, no interior do interior de qualquer estado brasileiro, ou mesmo em São Paulo, né? Dependendo do lugar, ou mesmo numa grande metrópole, isolado numa periferia, sem nenhum aparelho público, né? Sem nenhum aparelho público. Você anda na periferia de São Paulo ou em várias periferias de nossas grandes cidades, você não acha nenhum aparelho público. Você tem a escola pública, boteco, igreja e não tem mais nada. Não tem um centro cultural, não tem coisa nenhuma. Então, para essa pessoa, de repente ela começa a ver o presidente, falar com ela diretamente e explicar o que ele está fazendo para ela, isso é muito poderoso, porque faz com que ela se sinta parte do processo de tomada de decisão, mesmo que a opinião dela não esteja sendo levada em conta, mas parece que está, né? Então, acho que esse aspecto participativo e esse aspecto de levar em conta, né, a autonomia de cada indivíduo, eu acho que é importantíssimo a gente levar em conta, não só para o debate ético, mas também para a formação ou para a gestão do aparelho estatal, porque eu acho que é isso que está, digamos, minando a legitimidade da nossa democracia e está transformando o nosso Estado numa espécie de caixa preta, etc. Então, esse o meu... Então, a minha dificuldade, né, com uma visão desse problema que nos induza a uma espécie de cálculo, uma espécie de protocolo que supostamente pudesse ser desenvolvido em bases técnicas de maneira extremamente rigorosa, mesmo que seja extremamente rigorosa, extremamente pensada, mas se as pessoas que vão ser objeto da decisão não estiverem sendo contempladas no processo de formação dessa regra, se elas forem chamadas simplesmente para aceitar passivamente e se sentir, enfim, digamos, se você exigir que elas se sintam contempladas simplesmente porque você diz para ela que aquilo é racional, sem explicar porque é racional, sem convencer aquela pessoa que aquilo é racional, sem de alguma maneira levar em conta a sua vontade naquele processo, eu acho que isso é extremamente prejudicial para a democracia e pode levar a fenômenos como esses que a gente está assistindo. Então, por isso que eu tenho uma simpatia grande por uma ética vamos assim, de simpatia kantiana com essa visão deliberativa, porque eu acho que ela acaba lidando melhor, inclusive, com aquela velha dificuldade do campo da ética, que é como é que eu faço para motivar o sujeito a ter um comportamento ético, né? Como é que eu faço para... Porque tem toda essa discussão de, quais são os critérios racionalmente que a gente pode dizer que são éticos, mas aí, ok, eu sei o que é ético, eu entendo quais são esses valores, mas como é que eu motivo a pessoa a agir de acordo com esses critérios? Isso é uma questão clássica, é uma questão difícil. No utilitarismo, resolvido, porque o pressuposto que o tempo e a sociedade foi selecionando as melhores ideias, então as pessoas já agem assim, né? Stuart Mill chega a dizer isso no livro dele, O Utilitarismo. Ele diz, olha, você não precisa se preocupar com ética, basta você seguir o senso comum que você vai tomar boas decisões. Só quando tiver conflito é que você precisa aí eventualmente fazer uma reflexão maior, porque o senso comum já é suficientemente adequado, porque houve uma seleção natural, digamos assim, estou usando a palavra equivocadamente aqui, mas houve uma espécie de seleção no processo histórico das melhores ideias. Então, isso, de uma certa maneira, resolveria o problema da motivação, né, pelo senso comum. Mas, enfim, numa visão kantiana é mais difícil, né, porque justamente eu tenho essa dificuldade que o Kant diz, você tem que agir, na verdade, contra as suas próprias motivações, contra as suas próprias inclinações para conseguir pensar eticamente, né? Para conseguir agir eticamente. Eu tenho que negar o meu corpo, negar os meus impulsos, negar meus interesses pessoais para agir eticamente, né? Na versão da teoria do... Enfim, da teoria do discurso, a motivação se resolve pelo fato de que eu participei de um processo deliberativo
e tive a oportunidade de discutir aquelas regras, né, e de internalizar de alguma maneira aquele debate. E aí, concordando ou discordando, eu me sinto contemplado por aquele debate e vou, então, obedecer porque participei da formação da regra. Assim que se resolve essa questão, e é por isso que eu acho interessante essa visão, e eu tenho dificuldade, de novo, enfim, utilitarismo em compreender adequadamente essa ideia de senso comum, né, porque também me parece de difícil operacionalidade numa sociedade multicultural, multireligiosa, multiétnica, né? Como é que eu consigo chegar, mesmo que eu faça pesquisas empíricas, como é que eu consigo chegar a uma espécie de visão geral que seja benéfica para todos e para todas, né? Então, esse é o meu ponto principal, e a gente pode começar a conversar, né? E como eu digo para os meus alunos e alunas, sempre nessa discussão ética, o mais importante é a discussão do que a solução. Esse é um ponto importante da gente ressaltar, né? Só o fato de vocês se colocarem a questão e se angustiarem com os problemas já faz com que você, a memória de vez, esteja salvo para o campo da ética. Você está se colocando os problemas, né? Independente da solução que você der. O pensamento que nega a ética é o pensamento que vai dizer, não, isso aí já está tudo resolvido, é só fazer tal coisa, ou não, isso aí é simples, isso aí é tudo bobagem. Bom, se você for por aí, ou então, vale tudo, né? Tanto faz. O que qualquer um fizer, tanto faz, eu não vou me preocupar com isso. Quer dizer, essas formas de negar a ética é que são complicadas, isso a gente tem que enfim, discutir, eu tento fazer isso nas aulas. Mas, assim, se você se angustia com esses problemas e tenta construir soluções, nós já estamos dentro do mesmo clube, do mesmo time, das pessoas que estão pensando essas questões, estão tentando solucioná-las da maneira mais racional possível. É isso. Ok, professor José Rodrigo. Eu vou só pegar água, mas eu estou te ouvindo aqui, porque meu fone... Tá bem. Bom, José Rodrigo, muito obrigado por tuas colocações, todas absolutamente pertinentes. Eu sei que tem gente que já levantou a mão ali para pedir a palavra, ali, acho que é a Gabriela e o Luiz Marcelo, mas eu tinha combinado, inclusive, com o professor José Rodrigo, que eu ia fazer uma rápida tréplica para o professor, e que, na verdade, são provocações para nós todos, e eu acho que o professor coloca muito bem quando diz que nós temos que abrir o debate, nós temos que fazer a discussão, não existe uma resposta, esta é a única resposta, não, isso não tem. Eu, inclusive, antes mencionava que, por exemplo, num critério médico, que é um dos dilemas ali que eu tinha dito, nós não temos um único critério. Essa que é a questão. Nós temos vários, nós temos que balancear esses critérios. Então, é uma discussão complexa, sem sombra de dúvida. Eu, quando trouxe na minha fala inicial a utilidade, na verdade era uma provocação, obviamente, mas é uma provocação porque, se eu também provocando ali o professor José Rodrigo, o John Stuart Mill diz assim, há um senso comum. Tá? Há um senso, por exemplo, de justiça, que se confunde até mesmo com vingança e tem uma série de problemas subjetivos. Tá? Sim, mas, por exemplo, há meio que um senso de que determinadas questões, como as questões de emergência no hospital, ou as questões de um gestor público na hora de tomar uma decisão sobre isolamento e distanciamento social, ele tenha que se pautar por algum critério utilitário. Nós podemos até dizer assim, mas eu não concordo com o teu critério. Mas me parece que há um pano de fundo utilitário nesse tipo de discussão, e eu concordo com a questão de uma tecnocracia, mas me parece que, provocativamente eu diria assim, na nossa própria seleção natural, nós vivemos um momento de técnica. Nós estamos dentro de um mundo tecnicizado. Tá? Podemos, inclusive, concordar ou não, é isso que eu estou querendo dizer, e não nego que tenha ótimos textos filosóficos contra o discurso da técnica, mas ele é um discurso presente, é isso que eu estou querendo ressaltar. Né? Nem o próprio capitalismo, o próprio Marx nos diria assim, eu posso ser contra o capitalismo, mas que ele está aí, nós vivemos numa sociedade capitalista, não tenho dúvida. Então nós vivemos numa sociedade dominada pela técnica, onde há um senso comum, inclusive, de que é a utilidade que deve pautar as nossas decisões, tá? Em alguma medida.
em alguma medida, é a utilidade. Tanto é que eu não defendi um utilitarismo extremado, porque eu também não concordaria com um utilitarismo extremado. Mas eu quero ter uma posição mais prudencial de fazer a ressalva de que nós não podemos simplesmente excluir um utilitarismo. Tá? É por isso que eu brinquei, achei engraçado que eu via muitos intelectuais criticando o utilitarismo que, não só teoricamente, mas principalmente politicamente, passaram a defender teses utilitárias como isolamento e etc. Tá? Então, o professor colocou muito bem ali, José Rodrigo, a motivação da ação, né? Um grande problema de Kant, e a gente começa a ingressar numa esfera idealizada e utópica justamente quando nós aceitamos que a motivação tenha que ser exclusivamente racional. Esse eu acho que é o ponto. Tá? E nós sabemos muito bem que há uma certa lógica das paixões que governa a política, que governa a ética, que governa muitas vezes o direito. E eu digo isso para além de uma noção de bem e mal. As paixões, assim, elas se colocam muito fortemente. Quando discutia ali a questão do atual presidente da República conseguir gerar a sensação, o senso de que eles estão participando. Somente focar numa questão de tem que ter participação é insuficiente. Eu, por exemplo, posso ter uma organização criminosa muito bem articulada numa determinada comunidade onde todo mundo se sente vinculado a participar e participa, muitas vezes, da decisão. O problema é que nós discordaríamos das decisões éticas tomadas por aquele grupo, que daqui a pouco passariam por crimes e outras coisas, isso para provocar. Não que eu não concorde que a participação tenha que ser importante. Quando eu mencionei Norman Daniels, por exemplo, que é um Rawlsiano, ele menciona o equilíbrio, ou o equilíbrio democrático, que é também o equilíbrio reflexivo do Rawls. Tá? Nós precisamos encontrar um equilíbrio. E para que esse equilíbrio ocorra entre, por exemplo, uma razão mais utilitária, eu preciso sim balancear isso com alguma esfera de participação popular. Não se tem dúvida alguma disso, sem dúvida, sem dúvida. Né? Isso numa série de decisões. Tá? Onde é que nós queremos ver os nossos recursos alocados? Agora, vocês vão ver, vai ocorrer como ocorreu na ação policial contra o Witzel. Embora a gente saiba que existe uma motivação egóica, pessoal, por parte do presidente da República, naquela ação da Polícia Federal, por favor, os respiradores estão superfaturados, é isso que está mostrando. Não é possível que a população não possa participar da discussão da distribuição de recursos financeiros para a aquisição de respiradores. Isso tem que ser pautado por um critério utilitário e a participação popular tem que estar ali também, com determinadas comunidades, organizações dentro da sociedade civil. Né? Eu creio que uma coisa não exclua a outra. Tá? Eu vejo um problema no utilitarismo, que é o bem-estar, ele é de fato um critério subjetivo. Tá? O Dworkin, ele usa assim um exemplo, um pai que vai fazer, antes de morrer, a divisão do seu testamento. Tá? E vamos dizer que esse pai é um utilitarista convicto e acredita que é a felicidade e o bem-estar de cada um que deve priorizar. E aí tem um filho muito gastador, que gasta dinheiro com futilidade, compra uma série de coisas, e tem outro filho, assim, muito centrado, trabalhador, muito humilde na sua vida. Deve o pai se pautar pelo bem-estar e dar a maior parte da sua fortuna para o filho gastador sair gastando tudo? Então, reparem, não é tão simples assim encontrar a métrica do bem-estar. Isso eu concordaria. Tá? Isso não quer dizer que a gente não tenha que nos pautar pelo bem-estar, mas feita esta ponderação, né? Sobre a questão do cálculo, o cálculo é uma linguagem que está em vários... olha ali, a Lara está me trazendo uma pergunta. Como fica a questão das minorias nesse cenário? Pensar em termos de maximização utilitária parece ser interessante para maiorias, mas nem tanto para as minorias. Gostaria de ouvi-lo. Bom, eu vou fazer o gancho disso com a resposta ao cálculo utilitário. Cálculo é uma palavra que muitos filósofos usaram. Hobbes fala num cálculo, inclusive, e um cálculo de palavras, diz o Hobbes. Bom, o cálculo utilitário, eu concordaria em criticar o cálculo utilitário no sentido de que a utilidade é um elemento puramente racional. Isso eu concordaria em criticar o cálculo nessa seara.
envolvem outros elementos para este cálculo, que é um termo que me parece muito mais complexo do que a palavra comporta. Mas, vou pegar o Dworkin novamente. Ronald Dworkin nos diz que ele não concorda com a tese de que a maximização do bem-estar possa passar por cima de minorias ou possa, por exemplo, fundamentar esses exemplos esdrúxulos, como eu mato 2, 3 pessoas para salvar 1 milhão. Tá? Ele traz uma frase do John Stuart Mill, quando John Stuart Mill está citando Bentham, que diz algo como assim, que todos contem como um e ninguém como mais de um. Que todas as pessoas nesse cálculo devem ser tratadas como um número 1, como um número, nem a mais nem a menos. O Dworkin nos diz que é este cálculo utilitário que traz impessoalidade e impessoalidade para pensarmos o próprio problema da maximização do bem-estar, né? Então, aqui eu amarraria essa resposta com o que a Gabriela colocou ali sobre minorias. Tá? Outra coisa, que é a mesma lógica do isolamento. Eu não posso provocar danos no conjunto de direitos dessas minorias. Né? Esse é um ponto que deve ser ressaltado no utilitarismo. No momento, eu só posso cometer um dano quando eu tenho alguma justificativa racional. E essa justificativa racional não se esgota na maximização da maioria. Eu acho que isso é um simplismo do utilitarismo. Eu acho que essa colocação do Dworkin, ela é interessante sobre esse simplismo. Tá? O professor José Rodrigo menciona o Marx como um utilitarista. Eu diria assim, eu acho que aqui, quando se diz isso, há uma confusão, porque o Marx é sim um materialista. E eu acho que há uma confusão por causa do materialismo marxista, que, a meu ver, é a melhor coisa que há no Marx, inclusive. Estou novamente provocando o José Rodrigo. E sobre focar no indivíduo e a autonomia da vontade, tá? Sobre focar no indivíduo e a autonomia da vontade, eu diria que autonomia da vontade é um termo kantiano. Kant está preocupado com o indivíduo a partir da autonomia da vontade. Os utilitaristas, assim como os empiristas, eles estão preocupados com o interesse do indivíduo. E é justamente a partir da lógica utilitária que nós poderemos pensar em direitos morais, que é um termo usado pelo Stuart Mill, direitos dos animais, por exemplo. Animais não têm autonomia da vontade, mas interesses eles têm. Eles têm fome, eles não podem ser torturados. Tá? A mesma coisa na questão dos interesses, pessoas com deficiência. Um kantiano teria muita dificuldade para explicar como é que funciona a lógica toda do imperativo categórico para uma pessoa com deficiência. Né? O John Rawls vai dizer, calma, isso é uma hipótese. Isso é uma hipótese. Né? Na realidade, isso não acontece. Bom, o próprio Kant vai nos dizer assim, né? Eu estou propondo uma ética que talvez, ou o imperativo categórico que fundamenta a minha ética, que talvez nenhum santo na Terra consiga segui-la. Nos diz o próprio Kant, sabedor do que ele está discutindo, que é uma questão de fundamento. Né? Então, eu focaria assim no indivíduo, nos interesses. E quando nós focamos nos interesses do indivíduo e tratamos como um, não mais que um, todos contêm um, como é a frase que está no Stuart Mill, que o Dworkin ele traz, quando a gente foca nisso, nós elevamos a um patamar de sujeito de direito, inclusive animais. Porque daí a gente diz assim, não é mais a vontade o que determina o cálculo, é o interesse. E pessoas que não possuem consciência, vontade, racionalidade para manifestar, né, a sua autonomia da vontade, o utilitarista vai dizer, não tem problema, nós vamos nos pautar pelos interesses dessa pessoa. Tá? Então, eu faria esse adendo para, digamos assim, diminuir um pouco essa visão simplista de que o utilitarismo é mau. Porque não é verdade isso. Isso não está dito nesses utilitaristas clássicos. Eu concordo que existe uma escola econômica, a partir do utilitarismo, que vai chegar na escola de Chicago, em que vai propor uma análise de custo-benefício onde a vida não possui nenhum valor. Mas me parece que tanto no Bentham, no Stuart Mill, e num utilitarismo também de regras, ou num utilitarismo de ação, nós vamos ter, sim,
mediações, digamos assim, por algum critério de equidade. Tá? Por fim, eu ressaltaria que eu botaria uma outra provocação aqui na roda, concordando com o professor José Rodrigo, quando fala em participação social, participação democrática. Aí eu coloquei assim, um equilíbrio democrático, uma equidade democrática, tá? E eu perguntaria e deixaria na roda aqui se seria um grande contrato. Um grande contrato social, algo que um Hobbes queria explicar, John Locke tentou explicar, Rousseau, talvez um contrato social nos moldes do Rousseau, né? Que também está justificado no interesse, por exemplo, ou mesmo nesses neocontratualistas, como é o caso do Rawls, o Gautier, enfim, outros que existem por aí. Eu, antes de passar a palavra ao José Rodrigo, aqui a Gabriela fez uma pergunta para mim, ler mais sobre o utilitarismo, perdi o início do debate. Sim, eu posso te passar uma bibliografia mais detalhada, o que me vem aqui à cabeça agora, um filósofo que eu gosto muito, Bernard Williams. José Rodrigo também deve ter alguma sugestão Gabriela, se tu me mandar um e-mail, eu te mando uma bibliografia. José Rodrigo, por favor. E aí nós passamos para as perguntas. Só vou falar mais um pouquinho. Só desliga o seu microfone, André, que está me dando. Desculpa, obrigado. Acho que é importante só esclarecer que eu não pratico, eu não gosto da versão kantiana, eu gosto da versão da ética deliberativa, né, da ética do discurso. E aí, quer dizer, quando se fala de participação no debate, participação significa participação no sentido mais complexo, né? Inclusive com as correções que foram feitas pela teoria feminista, né? Participar significa tomar parte mesmo com o seu próprio corpo. Então não é uma participação só racional, né? A pessoa participa do debate, por exemplo, quando vai para uma manifestação, né? Ela participa do debate quando ela escreve um cartaz ou ela desenha alguma coisa sobre aquele assunto, ou ela faz um filme, ou ela faz um vídeo, né? E isso é levado em conta, quer dizer, inclusive a Débora Diniz, quando teve o debate a respeito do, enfim, aborto então de fetos anencéfalos no STF, ela fez um vídeo para mostrar para os ministros do Supremo o que era um anencéfalo, né? Porque teve um dos ministros que falou: eu nunca vi um anencéfalo, não sei o que é isso, né? Então participar não é uma coisa estritamente racional, não é algo estritamente racional, também não é algo que possa ser reduzido a isso que você falou, não, eu vou levar em conta o interesse das pessoas, não. Isso é uma solução ruim para uma teoria deliberativa. Não, a pessoa tem que tomar parte de alguma maneira, tem que ser levado em conta e tem que se engajar naquele debate de alguma maneira. Claro, é impossível colocar todo mundo dentro da sala que vão ser tomadas as decisões, mas você tem formas de mobilização e de, inclusive, transformação do aparelho de Estado para que ele ouça mais as pessoas. Por exemplo, aqui, no Rio Grande do Sul, foi palco de um experimento sensacional, que era o orçamento participativo, em que você tinha, de fato, estruturas que tentavam levar em conta as pessoas no processo de decisão sobre onde vão ser alocados os recursos públicos, né? Então, eu acredito nessas vias de descentralização do poder do Estado, de colocar as pessoas, enfim, colocar na mão das pessoas a possibilidade de compreender o processo decisório e influir sobre esse processo decisório, e não justamente adotar essas visões, digamos assim, que alguém vai poder levar em conta o meu interesse quando tomar a decisão. Não, eu quero ser ouvido diretamente, eu quero poder influir de alguma maneira, seja escrevendo no Jota, como eu escrevo de vez em quando, seja participando de alguma maneira, né? Claro que, enfim, de novo, né? Nós não vivemos na água, né? Enfim, na água grega, então não vai dar para juntar todo mundo no mesmo lugar para tomar decisão junto, mas existem outras formas de se participação, de se gerar participação, por isso que a imprensa tem que ser livre, por isso que, né, enfim, todo o peso tem que estar nessa discussão do debate livre. E aí, bom,
Outra questão que você coloca, acho que cortou um pouco aqui a minha internet, acho que ela já volta. Vocês estão me ouvindo? Ah, tá, não, porque deu uma chiada aqui na minha imagem. Estamos ouvindo. Ah, então tá bom. Não, é que desapareceu a imagem aqui, eu pensei que tivesse cortado. Aí, a segunda coisa é, quem é que pode participar, né? Quem é que pode participar desse debate, que não é estritamente racional, ele também é emocional, ele também pode ser visual, ele pode ser feito com base em manifestações, enfim. A gente pode olhar, por exemplo, o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, né, Minneapolis, né? A gente pode olhar aquilo de duas maneiras. A gente pode olhar, bom, isso é uma irracionalidade, as pessoas estão quebrando tudo e desobedecendo a lei, ou a gente pode olhar de uma outra maneira, dizendo, olha, não, elas estão protestando contra uma política de Estado que não leva em conta o interesse da maioria e elas não estão participando desse processo decisório. Então, é uma espécie de grito por mais democracia que assumiu uma forma violenta, infelizmente, né? Então, esse processo ele não é estritamente racional. E aí, vejam, dá para conciliar essa ética com uma ética animal e com a proteção às pessoas deficientes, por exemplo. Se a gente imaginar, por exemplo, que a inteligência não é uma coisa fechada, ela é um espectro, né? Como se pensa hoje. Eu não sei se vocês já leram um livro que se chama Outras Mentes, que fala sobre os polvos. Enfim, e foi um livro muito interessante de um filósofo que entende muito de biologia, né? E justamente ele mostra ali que a gente não deve mais encarar a inteligência como uma espécie de pacote fechado que algumas pessoas têm ou não têm e algumas espécies têm ou não têm, né? É um espectro, né? É um contínuo de operações que vão ficando mais ou menos complexas, né? E eu posso dizer que existe inteligência, por exemplo, nos polvos, que é um outro tipo de inteligência, e nesse sentido, eu poderia dizer que o que eles fazem ou a sua vida deveria ser levado em conta num processo. Se eles não conseguem ainda manifestar a vontade da mesma forma do que a gente, mas é evidente que ali tem uma inteligência e que precisa ser levada em conta no processo de tomada de decisão. Nesse caso, eles não falam, mas eles expressam algum tipo de vontade quando eles, enfim, tem até alguns experimentos que mostram que entre os povos se forma cultura, né? Eles conseguem transmitir cultura, tem alguns experimentos, mas de qualquer maneira, essa ideia de autonomia do Kant é baseada na ciência da época dele, né? E numa visão um pouco, enfim, que já não se sustenta mais do que seja inteligência, do que seja autonomia. E a mesma coisa eu diria das pessoas deficientes. Você tem muitas nuances de deficiência, você tem muitos, enfim, diferentes aspectos do que seja a deficiência, ou talvez melhor dizendo, necessidades especiais, né? Você tem, só para pegar a síndrome de Down, eu tenho uma prima que tem síndrome de Down, então eu tenho uma espécie de familiaridade com isso, porque eu convivo com ela desde que ela nasceu. Mas você tem muitos espectros e diferenças. Não existe um Down que seja semelhante ao outro, né? Alguns podem levar uma vida completamente normal, outros não. Todos eles manifestam vontade, sim, eu posso garantir. Muita manifestação de vontade. Minha prima, aliás, demais, é um exagero de manifestação de vontade ali. E é uma pessoa bastante difícil, uma personalidade muito forte. Então, aí, claro, quer dizer, eu teria que, de novo, né, fazer diferenciações, né, enfim, e olhar também o que significa autonomia, o que significa inteligência de uma maneira mais nuançada, né, do que, enfim, você sugeriu aí, mas, enfim, eu fico por aqui. Acho que a gente pode passar para as questões, né? Isso. Vamos passar para as perguntas. Por uma questão democrática, a Gabriela e o Luiz Marcelo haviam levantado a mão. Mas nos chats já tem uma série de perguntas. Daqui a pouco, Gabriela, Luiz Marcelo, querem fazer a pergunta? Eu não sei se daqui a pouco só pode ser no chat, agora eu fiquei um pouco com essa dúvida. Bom, então, enquanto isso, daqui a pouco, se a Gabriela, Luiz, quiserem entrar aí, deixa eu ler as perguntas, então, aqui, José, e aí a gente vai discutindo. A Bruna Marques, nossa aluna no PPG. Professores, os
princípios utilitaristas e critérios objetivos, comodidades, idades, maior ou menor sobrevivência, não poderiam afetar de forma desproporcional os grupos sociais minoritários, étnicos, raciais, por exemplo, que já sofrem consequências da vulnerabilidade socioeconômica incidindo na sua saúde, acesso restrito à saúde digna. Peraí, agora me sumiu aqui. Acesso restrito à saúde digna, também preventiva, por exemplo. Bom, eu de imediato dou a minha resposta e eu passo para o José Rodrigo. Tá? Bruna, eu diria que sim e não, no sentido de que, bom, nós podemos usar para tudo que é lado esses critérios, muitas vezes, mas o que eu quero dizer, sim, no sentido de que eu posso ter uma suposta decisão de um ditador dizendo eu estou me valendo desse critério. Mas eu acho que algo que tem que ser dito inclusive em bases muito econômicas, qual é o preço da pobreza? E me parece que ela é algo bastante caro, tá? Eu ainda diria assim, por exemplo, a Bruna usa ali preventivo. A postura preventiva é a postura utilitarista. O utilitarismo, por exemplo, no tratamento das penas e prisões, vão dar sempre uma resposta preventiva. E esta resposta preventiva, lá como o panóptico, por exemplo, que o Foucault, né, tanto critica e tal, e com razão em alguns termos, mas o panóptico visa elaborar uma prisão que acabe com aquela concepção de prisão que nem a Torre de Londres, que é aquela torre onde as pessoas eram torturadas e cortavam a cabeça das pessoas, muitas vezes, com pena de morte. Tá? Na verdade, é um padrão, talvez até mesmo ideal, mas um padrão de custo-benefício, porque sai caro torturar. Eu tenho que pagar o sujeito para virar a madrugada torturando e tortura e pega a ferramenta disso. Se gera toda uma casta burocrática de agentes públicos destinados à morte. Tá? Então, me parece que isso sai caro demais, inclusive. A mesma coisa o preço da pobreza. Gabriela ali tinha pedido também referência bibliográfica ao caso do Amartya Sen, por exemplo, que tem uma série de textos sobre justiça e um longo debate que ocasionou na prática o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, usando critérios utilitários, por exemplo, critérios com base em qualidade de vida, que é um critério de bem-estar, tá? E isso pautar políticas públicas. E quando eu falo pautar políticas públicas pautadas numa noção, então, de utilidade. Não apenas. Tá? Eu me lembro aqui, eu às vezes gosto de citar o Ferraioli, porque eu vejo assim, alguns penalistas contrários ao discurso utilitário e citam o Ferraioli. Mas o Ferraioli é um utilitarista moderado, ele mesmo coloca lá no subtítulo do seu livro, inclusive. José Rodrigo. Enfim, o que eu teria para dizer, enfim, do meu ponto de vista, então é esse aqui, justamente a dificuldade de pensar em termos de cálculo, né, sem a ideia de participação, que não é mera participação formal, tem que ser uma participação efetiva, e que as pessoas sejam levadas em conta, e para isso o Estado tem que se preparar para isso, né? Ele tem que abrir canais, ele tem que ter uma imprensa livre, ele tem que ter um espaço público aberto, então se cria aí uma série de ônus quando se pensa dessa maneira, né? Que é justamente essa dificuldade de você fazer as minorias chegarem ou serem levadas em conta no processo decisório, e tem outro problema ainda, quer dizer, que não é só um problema com as minorias, você tem os grupos que são invisibilizados, né? De fato, quer dizer, porque novos grupos estão surgindo socialmente, surgem sempre novas demandas, né? Quem é que discutia a questão, por exemplo, das pessoas trans há 30 anos atrás? Era uma coisa que estava fora da pauta, né? E isso só foi possível com a abertura desse espaço de participação para que eles fossem levados em conta, ou elas fossem levadas em conta, se for um trans masculino ou um trans feminino, independentemente do que a gente pense moralmente deles, mas ou delas, né, é um processo que precisa ser o tempo todo aberto. E o meu problema não é com critérios utilitários, aí é claro que eu vou colocar uma armadilha aqui, que o André não vai concordar, mas eu acho que você só pode adotar um critério utilitário se o seu fundamento for deliberativo, porque aí ele vai estar legitimado e vai estar, enfim, digamos,
enfim, vai ter passado por um processo de deliberação e de discussão que o legitime como escolha, né, daquele grupo. Então, nesse sentido, não sei se é uma conciliação possível, né, porque não sei se um utilitarista hardcore concordaria com isso, né, porque ele vai dizer que o fundamento tem que ser o princípio da utilidade, não a ideia de deliberação. Né, mas, de qualquer maneira, eu iria por aí. Muito bem. Eu vou pegar água de novo aqui. Tá bem, mas tá eu estou ouvindo aqui as perguntas. A Gabriela nos disse que não tem mais pergunta, mas a Lara fez a seguinte pergunta, mais uma questão. Como poderíamos diferenciar a ética utilitária de uma ética das virtudes, como propõem alguns autores? Gostaria de ouvir mais sobre esse ponto. O debate está excelente. Muito obrigado. Ainda antes aqui, o Marlon colocou: parabenizo o grande debate. Professor André, em sua fala é feito o debate ético considerando uma situação. Vou confessar uma coisa para vocês, considerando uma situação, porque numa das conversas que eu e o José Rodrigo tivemos aí nas últimas semanas, acho que o José Rodrigo disse assim, pô, mas não é justo matar o velhinho em prol do mais novo. Então é por isso que eu trouxe, Além de tudo, eu estou escrevendo um artigo e eu, na minha fala, naquele evento do PPG, eu tinha abordado essa questão. Foi aí que o José Rodrigo provocou ali a questão, e eu disse, vamos fazer um debate para os alunos. Tá, valeu, Marlon. Muito obrigado. A Bruna também, muito obrigado. Professores, Figueiredo, excelente a observação quanto à contradição de muitos autores e pessoas ao criticarem um instituto como utilitarismo, mas que são parte utilitaristas. E a Bruna, parabéns pela excelente exposição de ambos. Muito obrigado. Ética das virtudes e ética utilitária. Quer começar, Zé? Não, pode falar. Assim, de uma maneira mais caricatural, quando se fala de virtude, né, em termos aristotélicos, que Aristóteles acreditava que existiam pessoas virtuosas que, de uma certa maneira, por natureza, eram mais capazes de fazer juízos éticos do que outras. Ele era muito... Enfim, ele também achava que todo mundo era capaz de melhorar, né? Que todo mundo era capaz de se aperfeiçoar, inclusive quem era escravo, quem era estrangeiro. Né? Então, todo mundo tem capacidade de melhorar racionalmente. Mas existe uma visão no Aristóteles, originalmente, que hierarquiza, né? Que é hierárquica e que diz que algumas pessoas nasceram para ser escravos, outras nasceram para ser senhores, né? E algumas pessoas nasceram com um senso ético mais aguçado do que outras, a despeito dele também dizer que se a pessoa não praticar, se ela não se esforçar, se ela não estudar, isso vai ficar, enfim, sem nenhum uso. Né? Então, para você adaptar o Aristóteles, uma ética das virtudes, para o mundo contemporâneo, de uma certa maneira, eu acho necessário tirar esse aspecto hierarquizante que a teoria dele tem, né, que é uma espécie de cosmologia que coloca os seres numa escala hierárquica, né? E nesse sentido, aí eu acho que tem muita discussão. Bom, e aí a tradição, em termos moderna e contemporânea, vai ser justamente tanto o utilitarismo quanto a ética kantiana, depois a ética do discurso, vão ser anti-hierárquicas. Elas partem do pressuposto de que todas as pessoas são capazes eticamente de maneira igual, né? Com pressupostos diferentes, vão chegar a caminhos diferentes, mas são duas éticas, digamos, modernas, né? Que já rompem com essa visão cosmológica, digamos, grega e medieval, né? Mas agora, existe uma discussão contemporânea de retomar o Aristóteles, né? Pelo menos no campo da ética deontológica ou da ética deliberativa, não sei, quer dizer, o pragmatismo também, se você pegar um autor como Hilary Putnam, né, ele também vai tentar retomar o Aristóteles, acho que também serve para esse campo, para dizer o seguinte, olha, você precisa, de fato, ter um trabalho, quer dizer, enfim, você precisa trazer de volta o Aristóteles para tornar a ética menos abstrata e mais concreta, mais ligada a situações concretas e a um estudo, ao engajamento com os fatos sensíveis, né? Porque isso é um outro aspecto interessante do Aristóteles, né? Ele dizer, bom,
ok, existe essa hierarquização de seres, uns são mais virtuosos do que outros, mas ele também diz o seguinte: o critério ético tem que ser pensado no material da realidade. Então ele está nas coisas, né? Assim como o logos também para ele está nas coisas. Por isso que ele foi cientista, ele escreveu uma história dos animais, né? Ele estava super preocupado com pesquisas empíricas, né? Porque para ele a verdade estava em se descobrir o modo como as coisas funcionam, não estava em princípios abstratos que você vai descobrir por um processo de abstração, como que é, por exemplo, quer dizer, o Platão, quer dizer, claro, o Platão das leis é um pouquinho diferente, né? Aí já é um Platão aristotélico, mas esse Platão quer dizer, da República, né? É o Platão que vai pensar numa cidade ideal. Então ele faz uma arquitetura abstrata de como é uma cidade ideal. Quer dizer, no Aristóteles não tem isso. Já tem política comparada no Aristóteles, né? Se você ler a política do Aristóteles, ele fica comparando as diversas cidades, as diversas constituições, para ver ali quais são os princípios que estão embutidos ali. Então, nisso ele é muito contemporâneo, é muito interessante. Então, tem uma recuperação do Aristóteles para se tentar, digamos, compensar o excesso de abstração de uma ética kantiana, o excesso de abstração de qualquer escola ética, para tentar tornar a ética mais sensível, mais ligada ao contexto, mais ligada às coisas, né? Aí tem a ética do cuidado, que vai fazer uma crítica à ética kantiana e vai tentar trazer Aristóteles dessa maneira, né? Então, enfim, precisa ter sempre cuidado com Aristóteles, porque ele é tão genial, que quando a gente acha que ele saiu de cena, ele volta, né? Então, enfim, é isso que... Mas, assim, grosso modo, a diferença é, para essa visão mais simplificadamente, é isso, quer dizer, para Aristóteles tinha uma hierarquia entre, né, as pessoas mais virtuosas e menos virtuosas, e a virtude era uma espécie de marca de nascença que tinha que ser exercitada, etc, etc. Não sei se eu falei bobagem, professor André, você me corrige. Não, eu assino embaixo, eu concordo com tudo que foi dito e principalmente com a genialidade do Aristóteles. E a ética das virtudes, rapidamente aqui, também já lembro que nós estamos nos encaminhando para o fim, mas a ética das virtudes é uma ética do caráter, como talvez muito bem o professor José Rodrigo colocou. Ela tem uma questão de hierarquia, mas vamos dizer assim, o bom, o justo, esses valores morais, eles existem independentemente dos seres humanos. Imaginem um mundo sem humanos, a bondade está lá ainda, a justiça está lá ainda. Os modernos são mais psicologizantes, vamos dizer assim. Eles não vão aceitar de que, olha, existe uma justiça fora da perspectiva humana, né? Então, eu acho que esse é um ponto interessante. O Aristóteles também menciona muito uma questão de merecimento, que tem a ver com mérito. Eu prefiro a palavra merecimento para interpretar o Aristóteles. Há um merecimento natural, inclusive, que é isso que desencadeia a hierarquia que o José Rodrigo estava colocando, né? Alguns naturalmente seriam escravos, outros naturalmente senhores. Esse é um absurdo da teoria do Aristóteles. Mas ela é uma ética substancialista, os valores existem enquanto substância, e o merecimento ele é muito pautado, é uma ética da virtude do vício. Talvez Nietzsche seja um autor mais contemporâneo que tenha resgatado uma ética mais aristocrática, que é a ética da virtude, daquele que nasceu para mandar, que essa é a parte polêmica da obra. Tá? Pegar a genealogia da moral, vocês vão ter um tratado politicamente incorreto sobre a moralidade, mas muito pertinente, que é um pouco esse resgate, já não tanto na esfera aristotélica. Na esfera aristotélica tem um MacIntyre, por exemplo, que resgata. O Aristóteles ainda diz que visamos atingir uma finalidade que é a felicidade, ser feliz. Então, isso também eu acho que é um ponto que daqui a pouco tem a relação com o utilitarismo. Tá? A diferença é que tanto utilitaristas quanto kantianos se opõem, como o professor José Rodrigo colocou, se opõem abertamente à ética das virtudes,
Tá? Então, há uma ruptura, os kantianos e os utilitaristas estão mais próximos entre si do que um utilitarista ou um kantiano com Aristóteles, digamos assim. Até porque ambas estão muito próximas e, no fundo, fazem parte do grande discurso sobre a ética moderna e contemporânea. Por isso que eu disse, é necessário um certo equilíbrio, assim, um pouco de Kant com os utilitaristas. O problema é encontrar essa calibragem. O Zé Rodrigo falou no Hilary Putnam, bem interessante, aborda a problemática da distinção fato e valor, e realmente o que há em Aristóteles de interessante, que me lembra um outro texto da Elizabeth Anscombe, que eu não me recordo aqui o nome do texto, tem um artigo dela da década de 50, eu posso estar enganado aqui do ano, mas é por ali, e no qual ela diz que o problema das éticas modernas, que é o caso Kant e os utilitaristas, é que são todas éticas prescritivas, deontológicas, né? O utilitarista ele está querendo pautar políticas públicas e dizendo você deve seguir a utilidade. O kantiano está dizendo, no fundo, você deve seguir o imperativo categórico, né? O Aristóteles não faz uma ética prescritiva. Eu acho que esse ponto é muito forte no Aristóteles, e eu acho que esse é o ponto a ser resgatado por Aristóteles, que é uma ética assim, muito enraizada no dia a dia. Tá? Esse eu acho que é o traço mais interessante, talvez, do bom e velho Aristóteles. Tá? O ponto de semelhança, a felicidade entre os utilitaristas e as virtudes. Então, daria para fazer uma ponte aqui, né? Talvez Kant acabe rompendo mais ainda com a antiguidade do que os utilitaristas. Mas, enfim, em linhas gerais, acho que seriam isso. Bom, nós estamos com o nosso tempo estourando. Eu sei que a Gabriela disse que não ia mais fazer perguntas, mas tem dois alunos, a Gabriela é um deles, e o Luiz Marcelo, que levantaram a mão lá no meio das nossas falas, mas eu não sei se ainda querem falar, ou porque eu estou me encaminhando, então, para o final, né? Estou encaminhando para o final. A Lara, então, excelente. Muito obrigado pelos esclarecimentos, professores. Valeu, Lara. Obrigado pela presença. Esse ponto que o André trouxe é importante, é isso mesmo. Quer dizer, essa hierarquia que eu falei está justamente ligada a essa ideia de que existem certos valores objetivos, né? É justo. Então, esses valores objetivos é que organizam, né, cosmologicamente, digamos assim, mas o que é interessante no Aristóteles é isso, que eles estão embutidos nas próprias coisas. Eu tenho que descobrir esses valores, quase que é um pensador empírico mesmo, né? História dos animais, ele faz política comparada, é interessantíssimo. Ele vai olhando ali as próprias coisas. Também faço essa leitura. Bom, Figueiredo ali agradeceu, a Gabriela disse que não pediu a palavra, então as perguntas elas se encerraram, nós já estamos com o nosso horário aqui estourando. Me permitam fazer um lembrete, ressaltando novamente, o Diego colocou até um texto do professor Denis Coitinho. Até, Diego, semestre passado eu tinha organizado um evento que não era tão diferente desse que nós estamos organizando agora, e o professor Denis Coutinho participou, trouxe um texto dele de John Rawls, muito bacana. Tá? Bacana essa relação do direito com a filosofia. Ali a Gabriela, que poderia dizer que o nazismo é utilitarista, e deixou a bola picando para o professor José Rodrigo. Né? O professor José Rodrigo vai querer fazer um comentário sobre isso. Não, o nazismo é antiético, no sentido mais forte da palavra, né? Ele é contra o pensamento, ele é contra a reflexão, ele é a favor da simples aceitação da autoridade. Então, ele não é nem utilitarista, nem kantiano, nem etc. Ele eu diria, nem antiético, é aético, né? Assim, não está completamente fora, né? É uma celebração da completa irracionalidade, da falta de critério racional para decidir qualquer coisa. Então, assim, não existe coisa mais longe de qualquer reflexão ética do que qualquer regime autoritário nazista. Eu concordo, mas eu diria que o mundo contemporâneo ele está muito pautado pela utilidade. Por isso que eu mencionei, eu concordo com essas críticas, assim, a denúncia de que vivemos num mundo tecnocrático. Sim, há uma série de problemas, mas nos beneficiamos muito disso. Né? Nem agora a gente vê aí no senso comum, então, para usar uma palavra do Stuart Mill, bolsonaristas contra a ciência, a Terra é plana, bom, né? Bom, aí nós paramos numa loucura sem precedentes. Colocar em dúvida propriamente a ciência que não faz sentido.
tá? E a ciência é pautada por critérios utilitários e por revisões desses critérios, tá? Mas vivemos num mundo tecnocrático e o nazismo está preocupado em aniquilar o outro, essa que é a questão. E um utilitarista, nenhum desses, nem o Bentham, que é o auge do conservador utilitarista, diria que podemos aniquilar pessoas, né? Inclusive por aquela passagem que eu tinha mencionado ali para vocês, tá? Bom, a Andressa, aluna da graduação em Direito, nossa aluna na graduação, agradece, gostou bastante. O Luiz Marcelo também disse que não tinha mais nenhuma dúvida. Excelente explanação, professores. E eu lembro, pessoal, que segunda-feira, então, dia 1º de junho, às 17 horas, nós vamos estar aqui com outro debate, juntamente com o professor Marco Antônio Oliveira de Azevedo, professor do PPG da Filosofia da Unicinos e médico, que vai estar discutindo algumas questões de ética, tá? Maria Cândida também, parabéns, estava ótimo. Patrícia, parabéns, professores, pelo excelente e oportuno debate. Obrigado, pessoal, vocês, esse evento é para vocês, vocês não estão convidados, vocês estão convocados, tá? Figueiredo, manda o link, nós vamos circular o cartaz agora do evento, vai estar na página do Facebook, talvez, se não agora, segunda-feira, mas como está todo mundo em casa, se organizem ali 5 horas, tá? Eu vou botar nas minhas redes também ali, bom, todos estão convidados. Obrigado pela presença de todo mundo. Professor José Rodrigo, uma honra fazer uma discussão desse nível, porque nós entramos aqui em questões bem interessantes, complexas, de ética, de direito, um grande nó isso daqui, que a gente está ali tentando devagarinho destrinchar esse nó, e não é fácil. Se os alunos pudessem seguir alguma coisa, olhem a nossa perspectiva a partir de um convite à reflexão e provocações, desafios nesse sentido. Não há nenhuma resposta completamente fechada aqui, tá bom? Zé, quer falar alguma coisa? Não, só reforçar isso, quer dizer, quando você entra nesse círculo de dúvidas é que você está pensando eticamente. Você querer parar o questionamento e achar uma resposta final é sinal que a coisa está degringolando, a gente está indo para um caminho autoritário. É isso aí. Então tá bom, pessoal. Encerramos por hoje. Obrigado pela presença. Tchau. Até logo. Tchau, até mais, pessoal.